Trotamundos. Apoio. Cidade Representações, produtos veterinários. Banco de leite humano. Uma necessidade urgente. Soy un trotamundo porque no pude encontrar la razón para quedarme mucho tiempo en un lugar. Me gusta la vida, yo voy por la vida, viviendo solo como me gusta vivir. Yo voy por la vida, yo voy por la vida, viviendo Bom dia, solo como me gusta vivir. bom domingo a todos. Aqui Uruguaiana, onde vivemos, estamos em pleno outono. Um radiante domingo de sol, 11 graus. Comento para todos companheiros de viagem de Portugal que eu, minha família, nós, os nossos amigos, vivemos numa zona privilegiada. Estamos no extremo sul do Brasil, cidade de Uruguaiana, às margens do rio Uruguai. É uma tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Uruguai. Diríamos que nós vivemos na Pampa. É uma região abençoada de vastas planícies, de campos, onde o cavalo é o melhor amigo do homem, onde se cria gado, temos agricultura, e uma zona privilegiada porque temos, nós aqui da fronteira extremo sul do Brasil, a fronteira oeste, somos um povo de espírito universal, uma raça valorosa e de gente corajosa. É um prazer enorme estar com vocês. Eu estou mostrando aqui o meu grupo de portugueses, 38 portugueses, um guia português também, o Fred da Pinto Lopes, e também Mamur, que era do Uzbequistão. Éramos 40 pessoas que fizemos a Rota da Seda. Essa é minha homenagem a todos eles. Acá vai minha homenagem a eles. Com um grupo espetacular de Portugal. A capital do Uzbequistão, considerada por muitos a capital cultural do Islã. Nós vamos fazer aqui uma homenagem a um país modesto, pequeno, que se abre para o turismo, mas com um coração muito grande e que nos cativou. Então, eu gostaria de apresentar, estamos aqui com Fred Castro, representante do Pinto Lopes Viagens, Mamur Dolores Viagens, nosso guia, excelente guia com fino humor muito especial. E aproveito a oportunidade para fazer um chamamento pela paz. Creio que se todos os viajantes fizessem isso iria muito longe. Tenho aqui do meu lado duas crianças, o Vasco e a Sofia, são do Algarve. Essas crianças, quando crescerem, seguramente não vão pensar em guerras, pensarão em um mundo melhor, com harmonia, diverso, mas maravilhoso. Vamos cantar em homenagem ao Uzbequistão, Coimbra. Coimbra, uma canção de sonho e tradição. É uma canção que a rua vai mudar. O livro, uma mulher, só faça quem souber. E aprende-se a dizer saudade. Bom dia, professor. Bom dia, doutor Raulzinho. Como vai, o amigo? Tudo bom? Prazer estar novamente aqui através domingo, do colaborando Instagram. sempre com essa paixão que é a história para ti, não? Muito obrigado. Esta é minha homenagem, Pedrinho, aos companheiros de viagem. Em Uzbequistão.
no Uzbequistão, a Rota da Seda. Uma das grandes é muito passagens. importante, quando viajamos, conhecer costumes, como vivem as pessoas, a sua cultura, a sua arte. Bom, é importante para todo viajante conhecer novos costumes, novas culturas, sua arte, sua música, mas para mim, principalmente, para a minha pessoa, é fundamental o ser humano. Eu viajar quase 20 dias, convivendo diariamente com 40 pessoas, seria impossível e até para mim anormal e não trazer algum vínculo de lá. Tu não acha? Realmente, a gente convive com essas pessoas durante um determinado tempo que a gente acaba conhecendo muita coisa, assim como eles acabam conhecendo muito de nós e de onde nós vivemos. É uma troca de conhecimento. Aí aparecem as empatias, não é mesmo? Exatamente. Então eu deixo aqui a minha homenagem a uma companheira que até hoje eu viajei sozinho, mas depois já estive em Portugal com a minha companheira Sílvia. Já estivemos com ela, Clementina Rosa, é uma parceira maravilhosa, e outro dia soube que ela recebeu o nosso guia do Uzbequistão e o levou para conhecer Nazaré, Coimbra. Eu acho muito lindo isso, Pedrinho. O guia, e geralmente o guia são pessoas simples, e ela o recebeu, mostrou o seu país, isso eu acho muito bonito, e isso fecha muito com a minha forma de ser. Os guias turísticos, além de se profissionalizarem nos últimos anos, não são pessoas que apenas ganham dinheiro pela necessidade, são pessoas que, no que eu tenho visto nas minhas viagens mais recentes, pessoas que são apaixonadas pelo contexto histórico que envolve toda a viagem. Eu tive um prazer muito grande de fazer um passeio de barco, os barcos piratas que tem em Santa Catarina, no norte da ilha, agora em janeiro, e foi fantástico o guia turístico que nos acompanhou, nos mostrando os fortes e as ilhas ali que estavam no Triângulo de Fogo da passagem entre portugueses e espanhóis ali. Então agora, quando tudo voltar ao normal, também é uma dica de viagem ir ao norte da ilha de Florianópolis e fazer aqueles passeios de barco pirata, porque não é apenas uma coisa divertida, também é uma coisa muito instrutiva, muito didática. E eles falam com paixão, né? Exatamente. A gente percebe que esses guias turísticos, falam com eles têm paixão no que falam. Paixão do que falam. Bom, Pedrinho, o nosso tema hoje é muito amplo e é um tema apaixonante. É gigantesco. Hein? É gigantesco. É tão grande, é tão grande que uma pessoa, ele percorreu 25 mil quilômetros. A gente vai falar sobre isso agora. Como não? Bom, então eu comento que o Livro das Maravilhas, uma descrição do mundo, as viagens de Marco Polo, elas criaram um certo fascínio, um certo mistério e um simbolismo histórico para quem gosta de viajar, para quem gosta de história, para quem gosta de geografia, e que viajar é uma possibilidade. Quem não viaja pode viajar através do estudo, não é mesmo? Exatamente. Então, eu, nesse momento, continuo viajando. Hein? Nesse momento eu continuo viajando através dos livros, pelo menos de alguma forma eu saio dessa minha realidade de isolamento social. Mas nós vamos fazer uma viagem junto, eu te prometo, hein? Vamos sim. E vamos fazer live durante a viagem, para o pessoal que não segue. Justamente. Bom, então comentando sobre o livro sobre a Rota da Seda, eu acho que tão importante foi que o livro de cabeceira do Cristóvão Colombo era as viagens de Marco Polo. Ele inspirou Cristóvão Colombo. O que tu acha disso? Sim, realmente. Uma das várias curiosidades a respeito da vida de Marco Polo, um homem que viveu entre 1254 a 1324, é que ele foi inspirador de muitos outros grandes navegadores. Um dos principais foi, obviamente, Cristóvão Colombo, que também era um cidadão itálico, vivia na Península Itálica e teve acesso aos diários de Marco Polo e ao diário da viagem. Tanto quanto fantasiosos, a gente vai falar sobre isso
Claro. mais adiante, mas para não dar spoiler agora, a gente explica por que que Marco Polo, a gente vai explicar mais adiante por que que Marco Polo escrevia daquela forma e qual Daquela era o forma. interesse, e qual era o interesse de Marco Polo, que não era apenas viajar, não era apenas se aventurar, tinha algo maior por trás de tudo isso. Por trás de tudo isso. Bom, foi tão importante, então, inspirou Cristóvão Colombo e influenciou o mapa mundi o europeu daquela época, de 1450. Eu acho que um dos cartógrafos importantes era Fra Mauro, pode ser? Sim, porque Ele influenciou esse mapa mundi. Antes de Marco Polo, antes do descobrimento da América, havia um conceito de mundo que ficou conhecido no famoso mapa T, o mapa T, que teria o formato de um T, onde existiriam apenas 3 continentes, a Europa, a Ásia e a África. Após as viagens de Marco Polo, que estimulam também as viagens das grandes navegações do século XV e século XVI, cai por terra a teoria do mapa T. E aí, então, começam a fazer o mapa com todos os continentes, incluindo a América. Ou seja, no meu ponto de vista, Marco Polo é um influenciador direto da descoberta da América pelos europeus. Da América, sem dúvida, sem dúvida. Pedrinho, outra coisa importante também, essa troca de mercadorias, esse caminho de 7, 8 mil quilômetros saindo de Beijing, que eles chamavam de Cambulac, e a China ele chamou de Katai. O Japão era Cipango. Então, partindo de lá até Constantinopla, não chegando a Gênova nem Veneza, até Constantinopla, 7 mil quilômetros por terrenos inóspitos, ermos. Então, isso aí foi uma forma primitiva de globalização. Existem muitas controvérsias, inclusive eu tive discussões muito acirradas, muito fortes, com alguns professores da minha área de humanas, a respeito de onde teria começado a globalização. Alguns professores insistem em dizer que a globalização começou após a queda do Muro de Berlim e o início do processo de unificação. Isso aí é muito raso, dizer muito que começou raso, recentemente. Muito raso. Concordo. Outros historiadores afirmam que o processo realmente de globalização teria começado em 1415, quando os portugueses conquistam Ceuta, porque naquele momento Portugal sai do seu continente, a Europa sai do seu continente e se fixa, porque ali em Ceuta os portugueses se fixaram por um período. Então, alguns historiadores acreditam que o marco inicial da globalização, aí alguns tentam distorcer, dizendo que foi mundialização, é a mesma coisa, a início da globalização foi ali, em 1415. Porém, também existe a vertente de historiadores, de cientistas políticos, porque a história também é uma ciência política, de que a globalização teve o seu start, teve o seu embrião com Marco Polo. Bom, mas Pedrinho, eu vou fazer um agregado. Comentasse em 1400, não? 1300 e pouco, 1400. Na Idade Média, na Baixa Idade Média, 1200 e pouco, os povos do norte da Europa, do Mar do Norte e do Mar Báltico, já negociavam entre si através de grandes barcos, que eles chamavam de as cogas. Esses grandes barcos iam de Lübeck, de Hamburgo, iam para as ilhas Gotland, no sul da Suécia, e iam até a cidade de Rival, que hoje se chama Tallinn, na Estônia. E daí eles, através dos lagos, São Petersburgo, dos lagos russos, eles chegavam a Novgorod, na Rússia, para trazer as peles de lá. Então, isso aí já foi um núcleo, algo inicial do mercado comum europeu. E foi o início da globalização também, tu não acha? É que naquele momento, nós estamos falando nesse momento por volta do século XII, século XIII, depois de Cristo, justamente. A Europa já estava passando por um processo de desintegração do sistema feudal. A Alta Idade Média se consolidou desde a queda do Império Romano no Ocidente, em 476, até início do século XI, depois de Cristo. Na Baixa Idade Média, uma série de fatores tirou o poder dos senhores feudais, porque durante a Alta Idade Média, 500 anos, a Europa ficou presa no seu casulo medieval e sob a tutela dos senhores feudais. Os senhores feudais, eles retinham aquela parcela da população, os servos, dentro do seu campo, e a vida era extremamente rural. Na Baixa Idade Média, várias mudanças estão acontecendo, e cito
como, por exemplo, as cruzadas que foram um empreendimento religioso e militar. Como empreendimento religioso e militar, eles fracassaram, porque eles não conseguiram ficar de posse da Terra Santa, Jerusalém. Foram várias cruzadas. Justamente. Mas as cruzadas, mesmo tendo sido um fracasso religioso e militar, eles Deixaram um tiveram legado uma de integração. consequência. Sim, uma consequência muito positiva para o comércio, porque eles reabriram o mar Mediterrâneo, as rotas comerciais, as antigas rotas comerciais persas e romanas. Ali então começava o renascimento comercial, também com as primeiras feiras que já estavam ocorrendo no norte da Europa e ali na região do sul, ali na região da Itália. Isso leva a um renascimento urbano e as pessoas estão saindo do feudo, estão vivendo agora nessas feiras. Essas feiras começam a crescer e viram vilas. Essas vilas, para se proteger de ataques, elas se fechavam. O fechamento das vilas, damos o nome de burgos. Então, obviamente, anos depois, ali dentro estava vivendo quem? Estava vivendo a burguesia. A burguesia. E ali isso inverte totalmente a lógica medieval e fortalece o comércio. E é dentro desse cenário que surge ninguém menos, ninguém mais que Marco Polo, o homem que vai buscar muitas especiarias. E o que era especiaria? Coisas especiais que não havia na Europa e Marco Polo vai trazer para vender na Europa? Eu ia entrar nesse tema. Eles traziam, por exemplo, a bússola, que foi descoberta na China, veio através de lá também. A seda, sim, o papel que é extraído da corteza da moreira, né? O almircas do Tibete, as ervas aromáticas, isso eles traziam tudo de lá. Levavam marfim, levavam moedas de ouro, né? Levavam frutas secas, tudo. Então, esse intercâmbio foi muito importante, não é? Foi. Foi um processo de escambo muito grande, se intensificou, gerou grandes riquezas, tornou a Península Itálica a região mais rica do mundo naquele momento, porque todos os reinos convergiam, todos os reinos europeus convergiam ao ter que passar pela Itália para ir buscar as especiarias no Oriente. Então ali cresceu. Eu faço um paralelo quando eu explico em sala de aula. A importância do comércio naquela época era tão grande, tão forte, que se hoje nós temos Nova York como uma cidade mundial, há quem diga que Nova York é a capital do mundo contemporâneo hoje, sim, naquela época, a cidade mais importante do mundo era Florença. Porque tudo convergia para Florença. E de Florença saíam para as cidades portuárias a buscarem as especiarias do Oriente. Claro, e Gênova e Veneza, nessa época, eram quase cidades autônomas, Estado. Cidades autônomas. Não é? Mas tudo era negociado em Florença. É. Comentamos, por exemplo, a linha reta que sai de Constantinopla à Turquia, Mar Negro, Mar Cáspio, Ásia Central, e cruza a Cordilheira Pamir, entra no tremendo deserto de Taklamakan e vai chegar na China. Isso aí tudo, houve uma integração enorme nisso aí, não é mesmo? Exatamente. E eram cidades escalonadas, escalonadas durante a caminhada. Eram cidades oásis. E essas cidades tinham suas vantagens. Elas cobravam impostos. Sim. Foram crescendo, né? Foram crescendo. Doutor, tem muita gente acompanhando a live aqui nesse momento. Aqui, ó, o doutor Pantico, faço menção aqui a Ana Mara e até o D'Artagnan, o meu filho, aqui mandou um oi, ó. Um abraço. Olá, D'Artagnan. Seu paciente. Assim como eu também fui, não? Justamente. Pedrinho, bom, comentando, porque o pessoal que está nos acompanhando, nós fizemos a viagem, Então, as caravanas que faziam a Rota da Seda, eles chegavam a um certo momento, eles tinham lugares para se precaver e se proteger. Protegido de muralhas, então no centro ficavam os animais com o feno, se alimentavam, tudo, e eles se protegiam da intempérie, do saqueio e descansavam, né? Então aí se chamavam as caravansarais. E daí vem o termo também os mercados, onde se vendiam os cães. Por isso que quando eu estive no mercado, um dos maiores mercados do mundo, depois do bazar, o Gran Bazar de Istambul, que é o Khan el Khalili do Egito, se chama Khan, mercado.
Isso tudo, essas palavras vêm da Rota da Seda. E tinha também, para descansarem, eles usavam os hammams. Os hammams eram os banhos públicos, que o cara ir na Ásia Central e não visitar o hammam é como ir ao Rio de Janeiro e não tomar o chopp em Copacabana. É mais ou menos. É mais ou menos isso. É mais ou Eu que menos tenho isso. meu problema de coluna, eu quando chego desses países, a primeira coisa que eu faço, onde tem um hammam, vou lá, faço uma boa massagem, fico deitado ali na pedra quente, me massageio, uma pedra úmida, convivo com eles ali, e uma coisa típica deles, onde eles descansavam. Isso é uma coisa típica dos muçulmanos. E, Dos o, muçulmanos, e, isso. sim, realmente, os muçulmanos. Mas os romanos também. Os romanos Os já romanos, praticavam isso. claro. Os romanos eles inauguraram os banhos públicos a partir do governo de Otávio, que começou a expandir o Império Romano, o primeiro imperador. Ali os banhos públicos também aumentam, e os persas também já tinham essas rotas. Os Essas persas rotas também. foi a sociedade que inaugurou essas grandes rotas, essas estradas. Os persas são os pioneiros na função de correios. Os correios foram os persas que estabeleceram. Os romanos aumentaram estradas porque haviam aumentado suas conquistas territoriais e precisavam cobrar os tributos das suas colônias. Portanto, eles também implementaram um sistema de correio. Daí vem aquela expressão: todos os caminhos levam a Roma. Porque Roma aproveitou estradas persas e, mais adiante agora, os mercadores na Baixa Idade Média vão aproveitar as antigas estradas persas, as antigas estradas romanas e as estradas também que Gengis Khan, o maior conquistador da história, acompanhei o criou. vídeo que me mandaste ontem. Muito O bom Império material. de Gengis Khan foi o maior de todos os impérios. E eu tive pesquisando uma coisa que eu não me lembrava e tu não sabias também, que foi até uma surpresa para nós. O maior império de todos, Gengis Khan, depois de Alexandre Magno. E o terceiro foi Tamerlão. Tamerlão, que era um descendente de Gengis Khan, que foi chamado no Uzbequistão de Timur. E o quarto era o meu favorito, Ciro o Grande da Pérsia. Ciro da Pérsia. Está em quarto lugar. E tu me mandaste ontem aquele vídeo que o Gengis Khan, ele usava, como o império era muito grande para mandar as mensagens e se comunicar, os cavaleiros se iam e a cada 50, 100 quilômetros tinham postos onde tinha alimento e cavalos. E eles iam Mas trocando. isso não é uma coisa restrita ao mundo de Gengis Khan. Naquele período onde não havia comunicação, não havia telégrafo, não havia mensagem, o uso dos cavalos foi a grande forma de comunicação. E a gente fala isso hoje em dia, causa comoção, mas na época era muito normal. Corriam com os cavalos até estropiar. Era correr até arrebentar o tendão do cavalo, aí chegava numa outra fazenda, num outro posto, e dizia: eu sou o emissário do rei tal, eu sou emissário do general tal, e davam outro cavalo. Eles levavam uma coisa de ouro, ou de bronze, e mostravam, e estavam a serviço do Gengis Khan, do grande Exato. Khan. Então aí tinha... E outra coisa, nunca essas rotas da Rota da Seda foram tão seguras na época do Gengis Khan. Por isso que eles cobravam tributo e deixavam o pessoal circular, e que eles queriam absorver também cultura da Europa. Existe uma teoria de que 0,5% da população mundial hoje tem o DNA é descendente direta de Gengis Khan, de tantas esposas que ele teve. Que loucura! Que loucura. Bom, Pedrinho, comentando aqui, essas rotas eram muito antigas. Desde antes de Cristo, os chineses vinham até Samarcanda, eles vinham, porque eles não faziam a rota inteira. Os chineses vinham de Kashgar até o Uzbequistão, que era antiga, o povo sogdiano. E os persas, que eram nômades, iam até lá. Então, eles se encontravam. Aí se formaram as grandes cidades-estado, que cresceram muito. E Samarcanda cresceu muito aí. Era a cidade mais opulenta da Ásia no momento. E era a capital da Sogdiana. E o idioma sogdiano, naquela época, era considerado como o inglês de hoje.
Sim. Você falava em toda a rota. Mas como tu comentaste outro dia, o livro, por exemplo, o livro do Marco Polo foi escrito no idioma oiro, que era o idioma usado pelos cruzados, certo? Sim. É porque depois que cai Roma, depois que o Império Romano cai, os romanos eles impunham a língua deles. Regiões conquistadas pelos romanos eram forçadas a falar o latim. É por isso que nós temos muitas línguas que são oriundas do latim. Né? O latim é uma língua morta, mas é a língua mãe. O português, o espanhol, o italiano são oriundos a Gália, a Península Ibérica, do latim. Exatamente. Então, após a queda do mundo romano, o latim começou a entrar em desuso e surgiram as chamadas línguas vernaculares, também chamadas de línguas vulgares, os dialetos locais. E algumas regiões portuárias, algumas regiões comerciais, elas passaram a ser tão importantes que passavam a usar essa língua para estabelecer o princípio do comércio. Sem dúvida. Pedrinho, dentro de poucos minutos vai entrar no ar conosco, online, o professor de História da Geórgia, da cidade de Tbilisi, uma cidade muito antiga que fez parte da Rota da Seda também. Não? O professor Vladimir Galanadze. Tá? Mas antes, comentamos uma coisa. Samarcanda, por exemplo, que eu viajei, e todos os companheiros portugueses que estão nos acompanhando, foi uma das cidades mais antigas do mundo. 2.700 anos. Era um oásis. Ela foi conquistada por Alexandre Magno em 330 a.C. Em 1100 foi destruída por Gengis Khan. Em 1300, 1400 reconstruída por Tamerlão ou Timur, que é o grande herói da pátria uzbek. E ele, apesar de ser de origem mongol, ele era chegado às letras. Então ele trouxe filósofos e trouxe arquitetos de toda a Europa, da Itália, e eles construíram as maravilhas que eu vou mostrar daqui um pouquinho da cidade de Samarcanda, Samarcanda e Bukhara. Ali se tinha a primeira fábrica de papel do mundo islâmico. Então isso é muito importante. Sabe quem morou lá em Samarcanda? Omar Khayyam, das Rubaiatas. Era um poeta hedonista, não? Viver o presente e os prazeres da vida, vinhos e mulheres, mas era um contrassenso, num contrassenso fantástico com a realidade europeia, que era voltada para o ascetismo naquela época. Justamente. Doutor, a gente tem que dar a dica para os nossos seguidores, o pessoal que está acompanhando a live aqui, ó, do Sim. material que foi disponibilizado ontem. Para quem quiser, após a live, entre no YouTube e escreva o seguinte: Humanidade, a história de todos nós. É um material espetacular, produzido pelo History Channel. Às vezes passa na TV fechada, no canal fechado, mas vale a pena assistir. Humanidade, a história de todos nós. São 12 capítulos. No YouTube, só não tem o capítulo 1 e o capítulo 10. Mas vale a pena assistir os outros. São espetaculares. São capítulos de 40 minutos. Para os nossos acompanhantes, então. No final. Sim, a gente coloca o link depois no final, ou pode nos chamar através das redes sociais. Tá bom. Exatamente. Bom, Pedrinho, eu acho que está no momento, eu vou fazer eu quero que tu me acompanhes aí. O nome dele é Vladimir Galanadze. Quando ele entrar agora, vamos dar. Aí tu sais, ele entra, e depois, 10 minutos, ele nos explica sobre. Tá? Tá bem. Vamos ver se ele ainda não chegou. Eu tenho algumas curiosidades aqui sobre Marco Polo. Sabia que Marco Polo viveu 70 anos. Desses 70 anos, 24 anos ele passou viajando. Ou seja, mais de um terço da vida dele, ele passou viajando. Nesses 24 anos de viagem, ele percorreu 25 mil quilômetros. E quando ele saiu para viajar aos 17 anos, foi numa viagem que ele conheceu o pai e o tio dele. Porque o pai e o tio dele também foram grandes viajantes, e ele conheceu o pai e o tio durante uma das viagens, durante a sua primeira viagem. Eles tinham viajado e ele não tinha nascido ainda. Exatamente, as viagens eram muito longas. Anos, na segunda viagem eles vão. Mas eu tive acompanhando... As viagens eram muito longas. A segunda viagem dele, quando vai Marco Polo, já eles não vão pelo Mar Negro, Trebuzond, eles vão até Acre.
eles descem o Adriático, vão a Constantinopla, e aí descem até a cidade de Acre, que hoje em dia diz que está na Síria, mas Acre está em Israel. Isso é uma Israel. está em Israel. Então, ali eles vão porque eles queriam encontrar o Papa Clemente, que ia mandar o óleo que arde no Santo Sepulcro, que o grande Khan tinha pedido que eles levassem. Aí eles vão subindo, e aí ele comenta que eles foram à Ásia Menor, não, a Armênia Menor e a Armênia Maior e a Geórgia. Por que eles buscaram esse caminho? Porque eram reinos cristãos. Reinos cristãos eram um nicho dentro de um mundo já muçulmano. De toda, Sim, realmente. né? Era menos perigoso Menos perigoso. passar por reinos cristãos. Porque depois do século VIII, toda a África, a Ásia Central, foi tomada pelos persas e pelos iranianos, pelos árabes. Né? Exatamente. E, inclusive, eles fizeram incursões que duraram 700 anos pela Europa. Os árabes entram na Europa em 711 e só vão sair. O último reduto de resistência árabe durou até 1492, mais especificamente, 1º e 2 de janeiro de 1492. Exatamente, lá em Granada. Então, foi uma época de disputas territoriais e muitas dessas disputas territoriais elas acabavam obstaculando as rotas comerciais. Pedrinho, outra coisa importante, ele escreveu esse livro, mas ele era muito atento e curioso. Ele ia sempre escrevendo o seu diário. Eu não sei se tu já viste na Netflix a série Marco Polo? Ainda não. Ainda mas tem não. que ver. Eu não sou muito dado a séries. Eu amo filmes. Eu assisto, às vezes, até 3 filmes por dia. Mas séries tu vai adorar é difícil. essa série. Vou fazer um esforço. Tu pode eu vou ver tentar assistir essa série. Mas ele escrevia tudo. Então, ele descreve que na cidade de Kashigar, por exemplo, ele chega em Kashigar e descreve que tinha muitas igrejas nestorianas. Entrou aí o nosso amigo. Aí. Bom, agora saio agora e retorno. Agora eu saio e retorno dentro de instantes. Tá, eu tenho que clicar em cima do nome dele, né? Sim, exatamente. Eu tenho que sair para que ele possa pedir o convite. Tá Volto bom. No final da live. Até daqui a pouco. Legal. Combinamos, então. Um abraço. Já vamos entrar ao vivo com o professor de História de Tbilisi, da Geórgia, Vladimir. Olá, meu querido amigo professor. Olá. Como estamos, senhor? Você está um especialista já em tecnologia? Sí, ya he aprendido. ¿Cómo le va? ¿Su familia bien? Bien, estamos bien. ¿Y cómo está usted? Estamos bien también, pero en mi ciudad el virus ya llegó. Sí, poco, pero ya llegó. ¿Y ahí cómo sí, está? aquí me parece que estamos saliendo de la situación. ¿Están llevando bien? Sí, sí. Bueno, profesor. Estaba escuchando nuestra charla y me pareció muy interesante. Bueno, le vamos a hacer unas preguntas. Quiero que porque estoy un poco perdido de la ruta de la seda en esa pasaje por Armenia y por Georgia. Hablé acá, en esa época de Marco Polo, ya había el dominio musulmán ahí, ¿no? Sí, había dominio musulmán, ya llegaron. Es un tema interesante, sí, y difícil. A ver, vamos a decir así, en aquella época, a los finales del siglo XII, cuando poco a poco los pueblos mongoles se reúnen y quieren convertirse en una fuerza importante, Georgia forma un pequeño imperio. Digamos, Georgia, el reinado de Georgia, está ubicada entre los dos mares, Mar Negro y Mar de Caspio. Mar Caspio. La capital del reino era Tbilisi. Tiflis, pueblo armenio, entraba en aquel, digamos, un reinado, un pequeño imperio, donde significa que Armenia entraba en el territorio de Georgia. No quiero decir esto. Entraba también como un reinado cristiano. No vamos a decir Armenia, no.
una parte de los territorios armenios formaban este reino. Una parte de los territorios armenios formaban este reino y esto duró durante 2 siglos. Más o menos duró 2 siglos y se acabó la historia de aquel reinado tan glorioso para nosotros con la llegada de los mongoles. De los mongoles. De los mongoles, sí. Hace un poco usted ha hablado con el amigo sobre Samarcanda, sobre Bujará, sobre Joresm. Así se llamaba aquel país que estaba ubicado en el territorio de Asia Central. ¿Cómo digamos, se llamaba? ¿Puede repetir? Joresm. Joresm, sí. Joresm. En aquel lugar existía un país muy desarrollado, país por su origen turco. Los pueblos turcos formaban aquel país y con la llegada de los mongoles estaba obligado el príncipe de aquel país a dejar su país y se fue hacia el oriente para recobrar las fuerzas y para combatir con los mongoles. Jalal ed-Din, así llamaban a aquel hombre, Jalal ed-Din. Era un hombre, un general con muchísimo don, ganó todas las batallas contra los todos, solo perdió todas las batallas contra los mongoles. Con los mongoles no podía hacer nada. Aquí el mismo hombre... ¿Y ese líder era persa? No, turco. Jalal ed-Din. Hijo de Sultán Muhammad. Hijo de Sultán Muhammad, quien perdió la batalla contra los mongoles. Sí. Y aquel hombre pudo abatir el ejército georgiano. Ocupó Tbilisi, pero no duró mucho. Dentro de unas semanas ya se fue hacia las montañas de actual Kurdistán, donde mataron, terminó su vida con mala suerte. Mató un campesino, un pastor, digamos así, cuando vio dormido. Y terminó su vida así. No dejó mucha huella, pero fue bastante doloroso aquel daño que hizo al país georgiano. Puede ser explicar con este daño, puede ser explicar que los mongoles eran muy fuertes, pero al final, ¿qué pasó? Dentro de unos años, en los años 1220-30, en esta década, llegan los primeros dumanes, así llamaban, los primeros mongoles, solo 20.000 personas, 20.000 guerreros, no más, no era un ejército muy numeroso, y estos 20.000 personas pueden cargarse contra el ejército georgiano que cuenta en aquel momento, a la hora de aquella batalla, con unos 80.000 soldados. Por nuestra desgracia perdimos aquella batalla, después otra vez vienen como olas, llegan a los mongoles. Y Chingis Khan, él mismo no, sus generales llegan, generales de Chingis Khan llegan. Y dentro de unos pocos años, a los finales de la década 1230, en aquella época, ya Georgia, una parte de Georgia. Los mongoles jamás pudieron ocupar Georgia del oeste, que está pegada al Mar Negro, pero la parte de Georgia del este y las tierras armenias, los que entraban en el reinado de Georgia, sí que ocuparon los mongoles. Pero la ruta de seda no tiene historia solo después de la aparición de los mongoles. La ruta de seda existía muchos milenios más antes, y Georgia y Armenia, estos dos países, estaban ubicadas en la ruta de seda
estratégicamente en la ruta de seda, y en la época romana, un poco más antes, en la época helínica, la ruta de seda, y puede ser más antes también, la ruta de seda daba muchos beneficios a estos dos países y también y a otros países que participaban en este comercio o intercambio cultural. Georgia, con su historia, cuando estamos comenzando a hablar sobre Georgia, ¿con qué podemos hablar? Primer punto sobre qué podemos hablar, esto es conocida leyenda griega de Velocino de Oro. Cómo llegan los argonatos en Georgia del Oeste, en Cólgida, así llamaban aquí el país, cómo roban o llevan, es igual decir cómo vamos a expresar esto, Velocino de Oro en su país, y también llevan Medea, aquella famosa Medea con quien comienza la palabra medicina, como aparece Medea, medicina. Medea era digamos, infanta, ¿sí? Hija del rey de Cólgida, quien se enamoró en Jasón. Ella dio conocimiento a Jasón cómo podría Jasón abatir el dragón quien defendía el Velocino de Oro, y así se desarrolla la leyenda. Es primera aparición de Georgia y de nombre georgiano de Cólgida. Una pregunta que le hago. ¿El Mosteiro de San Leonardo estaba en esa ruta ahí? Sí. Que queda en Georgia, ¿no? No puedo exactamente decir sobre esto. Lo que no sé. ¿El San Leonardo? San Leonardo. San Leonardo. No puedo decir nada. Bueno, no escuché también nada. acá que el puerto de Trebisón, que está en el Mar Negro, ya era sí. un camino directo ya para Georgia y Armenia. Una ruta directa Sí, ahí. fue así. Trabzon era una ciudad compuesta con, digamos, sabemos nosotros sobre el imperio de Trabzon. Aquellos en esta ciudad era capital de un pequeño imperio que aparece en los siglos XI-XII. Estaba formada con diferentes naciones, la mayoría puede ser que eran griegos, hablaban en griego, pero una parte de la población era armenia y georgiana. El puerto que está en el Mar Negro. Bueno. Es un puerto que está en Mar Negro, y a partir del Trabzon, pasando el Trabzon, puedes entrar con las rutas y en el territorio de armenio y en territorio de Georgia. Bueno, profesor, le agradezco inmensamente, que tenga un buen domingo, y próximamente tal vez haremos otra cosa. Será un placer verlo. Muchas gracias. Un gran abrazo y un buen domingo. Muchísimas gracias. Un abrazo, puede salir ahí. Vamos ver o amigo de Bakú. Zair Nabataliev. Aqui está Zair. Bom dia, Olá, Zair. bom dia. Boa tarde para ti. Bom dia. Tudo bem? Como está o amigo? Como está a família? Muchísimas gracias. Estamos muy bien, mi familia, los amigos, colegas, estamos muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien. El virus está llegando acá, pero Bueno, estamos llevando lindo. Cuarentena bueno, de verdad, el virus es un problema mundial. bastante grande para todo el mundo. Bastante grande. Bueno, en esta región, en nuestra región, ya poco a poco estamos mejorando. Bueno, me parece Gradualmente que están abriendo. Sí. Bueno, ya falta poco salir de ese problema. Bueno, Zair, te felicito, te voy a mostrar acá. No sabías, el libro que yo compré sobre Azerbaiyán fue escrito por vos, Zair Nabataliev. Acá está. Sí, eso es mi segundo libro. Es mi segundo libro sobre Azerbaiyán, y está en español y también en portugués.
en Bueno, dos sé que idiomas. estamos con gente de muy buen nivel. El profesor de historia, Vladimir, Sí, y ahora el escritor Nair Datalayev. Bueno, muchísimas como gracias. tenemos mucho tiempo, me gustaría saber Sí. la ligación de tu país, de Bakú, que fue un canato ahí, ¿no? Canato de Bakú en la ruta de la Sí. seda. Adelante, amigo. Bueno, a ver, en primer lugar, me gustaría mucho agradecerle por invitarme para charlar, para presentar mi país Es y un mi placer y destino. estamos recomendando a Zazo Travel. Zizo Sí, Travel, ¿no? sí, sí, exactamente. Muchísimas gracias. Bueno, Azerbaiyán es un país que está localizado en la región de Cáucaso, en la costa del Mar Caspio. Y abajo de Azerbaiyán hay un país muy grande que su nombre es Irán, y en otra parte, en oeste de Azerbaiyán, existe otro país que su nombre es Turquía. Bueno, Azerbaiyán está entre esos dos grandes países y claro, hay otros más países como Georgia, Armenia y Rusia. Ruta de la Seda, como nosotros sabemos, que existe hace muchos siglos, desde antes de Cristo, existe y los comerciantes compraban mucha seda de China. Y con los caminos, por ejemplo, salían de China y llegaban hasta Kirguistán, después Uzbekistán, Turkmenistán y más abajo Irán, y luego subían hasta Azerbaiyán, Bakú. Cuando usted, por ejemplo, estaba en Azerbaiyán, nosotros ya fuimos 2 veces y conocemos la ruta de la seda y conocemos muchas caravanserais que están en Bakú y en las regiones de Azerbaiyán. En nuestra región, por ejemplo, en Azerbaiyán, existe, claro, algunos ya fue destruido, algunos todavía existen, que el gobierno mantiene. Fue construido más que 20 caravanserais en Azerbaiyán. Solamente en Bakú existe 7 caravanserais. Bueno, ahora solamente 4 caravanserais funcionan. Algunos son restaurantes, algunos son tiendas, pero Y están existen. bien conservadas. Sí, están bien conservadas, porque fue restaurado muchas veces. Y esos caravanserais que están en Bakú, todos 7 caravanserais, fueron construidos en el siglo XIV y luego en el siglo XVI y XVII. Porque en esta época, por ejemplo, que nosotros también sabemos, en la historia, la ruta de la seda funcionó muy bien, pero no todos los siglos. Antes de Cristo comenzó, pero en la época de los mongoles, en el siglo XIII, XIV, XV, paraba por el miedo de los mongoles. Después, otra vez, comenzó en el siglo XVI, XVII. Y en esta época, en Azerbaiyán existía un imperio que su nombre fue Safavidas, y fue un imperio de los turcos que existía en Azerbaiyán, mayor parte de Georgia, Irán, Turkmenistán, Uzbekistán, hasta Pakistán. Esos territorios eran el territorio de Safavidas. Y bueno, las caravanas, los comerciantes, llegaban desde China y pasaban por Irán, después subían a Azerbaiyán y con un camino podían ir a Georgia y a través de Georgia pasaban a Turquía. Y otro camino pasaba por más abajo hacia Irán y después subía hasta Irán y después subía hasta Irak, actualmente Irak, Siria y luego claro, en Irán pasaban por la ciudad de Tabriz, los mejores tapetes de allá. Sí, Tabriz por ejemplo, y después Mosul. Tabriz conocí, pero Mosul sí. no, Mosul está en Irak. Mosul es una ciudad de Irak, pero Tabriz ahora es una ciudad de Irán. Pero actualmente, por ejemplo, también sí, Tabriz es una ciudad muy famosa con sus alfombras. No sé, ustedes saben, sí, claro, no sé, ustedes saben o no, pero Tabriz hasta el siglo XIX fue una ciudad de Azerbaiyán, de los azerbaiyanos, y actualmente ahora también más que 30 millones azerbaiyanos están viviendo en el territorio de Irán. Bueno, eso fue, sí, porque en esta época Rusia y Irán separaron a Azerbaiyán dos partes, norte de Azerbaiyán y sur de Azerbaiyán, y actualmente el sur de Azerbaiyán depende de Irán. Y Tabriz también fue capital de Irán. Y ahí hay muchos, por ejemplo, caravanserais también. Y desde Tabriz pasaban a Mosul, después ahí tiene Kirkuk, y luego suben hasta Alepo, y luego mar Mediterráneo, y subían hasta Estambul, hasta Turquía. Y después Constantinopla. Y luego ya podían ir hasta Europa, hasta Italia, Roma.
Y con ¿Cómo la no? ruta de la seda, por ejemplo, normalmente las personas, la gente, piensan que los comerciantes compraban y vendían y ganaban dinero. No, solamente esto. También, por ejemplo, las enfermedades también pasaban por la ruta de la seda. Por Las ejemplo, pestes vinieron por la ruta de la seda, ¿no? claro, los chinos vendían mucho seda y en el lugar de seda compraban mucho oro de Italia, de Europa. Compraban muchos caballos. ¿Y por qué usaban los caballos esos chinos? Usaban los caballos para transporte y también para las peleas, para las guerras. Porque en esta época los chinos necesitaban muchos caballos para las guerras y tenían muchas guerras con los turcos que estaban, por ejemplo, Kirguistán, Kazajistán, y en otra parte tienen Urumqi, que ahora es una ciudad de China. Ahí también vivían los turcos, que en esta época tenían las guerras con ellos. Y usaban esos caballos para los turcos, contra los turcos. Y también, por ejemplo, los chinos cuando vendían seda a los indianos, a India, desde India compraban mucho algodón. Y India tiene mucho algodón. Y bueno, así usaban los chinos la seda para comprar y para vender. En Azerbaiyán también nosotros, por ejemplo, en esta región que estamos en la sur de Cáucaso, existen 3 países como Azerbaiyán, Georgia y Armenia. Y por ejemplo, mayor caravanserai, donde que paraban las caravanserais, donde que paraban los comerciantes, mayor caravanserai también está en Azerbaiyán, que tiene 3 pisos y fue construido en el siglo XVII. Fue construido en ¿Está el en siglo Bakú? XVII. No, está fuera de Bakú, fuera de capital, casi 300 kilómetros. Con ustedes nosotros ahí pasamos una noche, que su nombre es Shaki. Ah, tá. Shaki, sí, Shaki está fuera de Bakú, 300 kilómetros casi. Ahora funciona como un hotel, todavía funciona, todavía Como un existe. hotel. Sí, y 2019 fue incluido Patrimonio Humano por UNESCO, que UNESCO también ya está protegiendo esa caravanserai que está en Azerbaiyán. Como Bueno, no? Azerbaiyán es así, es un país ahora nuevo, moderno, que porque estábamos en la Unión Soviética, antes de la Unión Soviética casi 90 años, dependíamos del Imperio Ruso, y antes de los rusos ya nosotros teníamos los países, teníamos muchos imperios. Claro, antes también dependíamos otra vez de los persas, y nosotros con los persas aprendemos y conocemos, por ejemplo, la religión zoroastrismo. Zoroastrismo. Sí, Y la adoración del fuego. claro, que los adoradores del fuego, que esas personas cuando rezan siempre miran al fuego. Zair, como Sí, estamos casi en el final del tiempo, para claro, homenajear a Bakú, las torres frames sí, en homenaje al fuego, ¿no? sí. Por la noche, Las 2 torres espectaculares, 3, muy bonitas, una son 3 arquitectura torres. moderna en Sí, homenaje al zoroastrismo. eso es Zair, te moderno agradezco símbolo de mucho, Azerbaiyán. te felicito por tu libro, Muchísimas gracias. Azerbaiyán, y un gran abrazo y pronto estaremos juntos. Un abrazo, amigo. Igualmente, Poder gracias. salir. Abrazo. Professor Pedrinho, avante. Doutor Raulzinho, provavelmente agora, acompanhando a conversa de pessoas de todas as partes do mundo, eu Sim. comecei aqui a dar uma divagada e fiquei imaginando que nem no maior sonho de Marco Polo e de Cristóvão Colombo eles teriam imaginado isso. Eles teriam imaginado que o que eles deram início levaria a uma globalização tão grande, mas tão grande, que hoje nós conversamos em tempo real com pessoas que estão a milhares de quilômetros em outros continentes. Então, eu tenho certeza que nem nos mais incríveis sonhos de Marco Polo, de Cristóvão Colombo, de Américo Vespucci, de Pedro Cabral, de Vasco da Gama, eles chegaram a imaginar aquilo que eles estavam dando início e que hoje nós vivemos. Eles queriam passar para a posteridade e passaram, não? É justamente isso que eu deixei para o final, porque paira uma dúvida sobre Marco Polo realmente ter viajado sobre isso aí. até a China. Que outro dia passei no centro e comentei um amigo que me encontrei com ele em Istambul, sei que ele gosta muito de história, o Bonilha, e digo, gostaria que tu acompanhasse a nossa live
sobre a Rota da Seda. Quando eu chego em casa, tinha um WhatsApp dele. E será que existiu a rota? Digo, claro que existiu. Então, eu estive pesquisando na Universidade de Tübingen, na Alemanha, o professor Hans Ulrich Vogel. Ele escreveu um livro, vai ser lançado agora. A descrição pormenorizada de como era feito o papel da casca da moreira, isso é uma das provas. A descrição da produção do sal. O papel moeda, que era usado, nunca se usou no mundo, se usava no norte da China. No sul da China se usava as conchas de búzios, ouros, outras coisas, não. E aí o pessoal comenta, mas e como que o Marco Polo andou na China e não descreve as muralhas da China? É que as muralhas da China, como nós a conhecemos hoje, foram construídas em 1350. Exato, e ele esteve... e pouco. Sim, quase 100 anos antes. Trotamundos. Apoio. Cidade Representações. Produtos veterinários. Banco de leite humano. Uma necessidade urgente.